A luta começa com Woodson enfrentando o número 5 de Busan. Ele avança com agressividade, mas logo percebe o erro. O inimigo é rápido demais. Cada ataque é lido com facilidade e punido com contra-ataques brutais. A diferença de técnica e experiência é esmagadora. Woodson mal consegue acompanhar os movimentos antes de ser derrubado violentamente. Ao mesmo tempo, Zeke entra em combate contra o número 6 da gangue de Jin Hang. Usando seu boxe de ferro, ele consegue se defender, mesmo sob intensa pressão. Ainda assim, fica claro que os inimigos controlam completamente o ritmo da luta. Woodson, já de joelhos, tenta se levantar, mas é atingido por uma sequência implacável de golpes. Ele cai derrotado. O clima muda drasticamente com a chegada dos reis de Dagon, o monge e o rei de Ansal, Mataezo. Até os inimigos sentem a pressão de suas presenças. Envergonhado, Woodson pede desculpas a Mataezo por manchar sua honra. O rei o consola brevemente antes de avançar. Mataezo assume a linha de frente e encara o número 5. Durante o combate, o número 5 relembra seu passado. Ele foi humilhado em uma derrota para DG, que afirmou que, com talento suficiente, ele poderia ter sido um rei. Em vez disso, DG arrancou-lhe uma mão, ato cruel que o forçou a evoluir, se reconstruir e se tornar algo ainda mais violento. No presente, o número 5 demonstra essa evolução com golpes brutais e provoca Mataezo afirmando que o rei de Ansal perdeu sua convicção após sua derrota para DG. Mataezo começa a ser pressionado, as lembranças do passado pesam. Após ser derrotado por DG, ele se tornou uma fera movida pela vingança e decidiu treinar até ultrapassar seus próprios limites. Mataezo é arremessado para longe. Ao se levantar, adota uma postura diferente. Ele revela que após sua derrota para DG, criou uma técnica especial, um golpe feito exclusivamente para derrotá-lo. Sem outra escolha, decide usá-lo agora. O número 5 ri, chamando aquilo de piada, afirmando que vai desviar e encerrar a luta. Mataezo responde com firmeza. É impossível desviar. Essa técnica foi criada especialmente para derrotar DG. Então, o rei de Ansal executa o punho do fim. Todos os músculos de seu corpo entram em sincronia, concentrando força absoluta em um único ponto. Mataezo avança e desfere um soco devastador contra o número 5, enterrando o rosto do inimigo no chão. A luta termina ali. Então corta para ele enfrentando o número 4 da gangue de Busan. O adversário reconhece que ele é forte e possui uma técnica impressionante. Ainda assim, ele conclui que ele é inexperiente. Ele se apresenta como alguém da primeira geração, que sobreviveu a uma era de pura selvageria, onde tudo se resumia a matar ou morrer. Segundo ele, já viu muitos lutadores como ele, e afirma que mesmo assim isso ainda não é suficiente para derrotá-lo. Então ele parte para o ataque, rasgando o corpo de ele e o lançando contra a parede que se despedaça com o impacto. Nesse momento surge o rei de Incheon, questionando quem foi o responsável por jogar tijolos em seus carros, e deixando claro que não deixará isso barato. Ele fala que foi o membro da gangue de Busan quem causou o problema envolvendo o rei de Incheon. Ele sem saber quem ele é, e manda ele ir embora, afirmando que acabaria se machucando à toa. O membro da gangue de Irang reconhece o homem à sua frente e percebe que se trata do rei de Incheon. Sem entender por que ele estaria ali, começa a tremer de medo. E o membro da gangue de Irang, irritado, parte para cima do rei, dizendo que ele vai morrer por ousar se intrometer. Enquanto observa, ele percebe que o membro da gangue de Busan está praticamente com medo. O rei de Incheon provoca, perguntando se pretende chorar ou lutar, mandando que escolha logo um dos dois. Ele ironiza o orgulho da gangue de Irang e diz que aquele homem deveria agir em conjunto, para não envergonhar seu chefe. Envergonhado, o membro da gangue de Irang retoma o ataque. Ao analisar o confronto, fica claro que o rei de Incheon não se encaixa no padrão dos reis da primeira geração, conhecidos por treinarem seus corpos até o limite. Mesmo recebendo todos os ataques, o rei de Incheon permanece firme. Impressionado com o adversário, ele admite que se fosse de outra região, poderia facilmente ser rei.
Tentando recuperar o orgulho, o membro da gangue de Irang afirma que vai matar o rei de Incheon, dizendo que ele não é nada especial, e o provocando ao chamá-lo de rei pela metade. O rei de Incheon apenas sorri, e avisa que há um garoto observando, pedindo que ajude a guardar seu segredo. A luta pausa por um instante e o rei de Incheon se dirige a ele, dizendo que observou sua luta e reconhece suas habilidades, já que ele derrotou um rei da primeira geração. Ele então pergunta: já que eu também sou um rei, o que você acha das minhas habilidades? Nesse exato momento, o membro da gangue de Irang tenta atacar novamente, mas o rei de Incheon responde com um chute direto no rosto, revelando sua verdadeira arma, a técnica que aprimorou ao longo dos anos. Com apenas 2 chutes, o rei de Incheon encerra a luta, derrotando completamente o membro da gangue de Irang. Após acordar, o membro da garra metálica entra em pânico e diz que precisa correr imediatamente para pedir reforços. Ele o impede e exige que abra o armazém. O homem se recusa, tenta subornar Eli com dinheiro, e afirma que para abrir o armazém, ele teria que matá-lo primeiro. Eli responde friamente que ele vai morrer hoje, e sem outra escolha, o membro da garra metálica abre o armazém. Eli demonstra tristeza e diz que aquelas pobres crianças devem ter passado por tempos difíceis. No entanto, ela se surpreende ao perceber que não há crianças ali. O armazém está cheio apenas de cartas de ídolos de K-pop. O membro da garra metálica afirma que aquilo é o negócio deles, explicando que se trata de contrabando e falsificação. Confuso, ele pergunta se eles não estavam traficando crianças. Ele responde que não, dizendo que esse tipo de coisa foi abandonado há muito tempo. Ele reflete que, apesar de ilegal, aquele negócio não é tão cruel quanto ele imaginava. Por fim, ele decide que precisa mostrar tudo aquilo a Park Hyung-sik. O mesmo tempo começa com um diálogo entre o monge e Zack, onde o monge deixa claro que Zack não confia em si mesmo. Ele reforça sua filosofia: apego à vitória ou derrota só traz sofrimento. Enquanto conversa, o monge demonstra sua força ao bloquear um ataque do número 6 com um objeto de madeira, mostrando tranquilidade durante o confronto. O número 6 provoca e diz que o monge está preso ao passado e afirma que não é mais o mesmo de antes. Ele acrescenta que a velocidade vem das pernas e que o monge perdeu isso após a luta contra o DG. Durante a luta, o rei de Daigon fala sobre os ensinamentos de Buda e diz que é preciso ter paciência. O número 6 debocha. Em tom de desprezo, ele chama um monge de patético e afirma que, depois de perder a perna, ele abandonou a velocidade e fortaleceu apenas a resistência. Segundo ele, com uma prótese, o máximo que o monge consegue é ficar de pé. Ele lamenta não tê-lo enfrentado antes, dizendo que agora a luta não tem mais graça. O número 6 de Busan afirma que ele é o oposto do monge e que nem mesmo sua resistência pode suportar seu soco. O número 6 se apresenta como Song Ha-sik, flashback, relembrando sua derrota contra o DG. DG questiona por que alguém tão habilidoso ainda segue Jin Hang, afirmando que poderia ter sido o rei de uma região. DG explica que os membros da primeira geração estão sendo mutilados para acelerar o surgimento da segunda geração e acabar de vez com a antiga era. Ele anuncia que vai arrancar a mão esquerda do Song Ha-sik, acreditando que isso reduzirá sua força. Então, voltando para a luta, o monge explica que o verdadeiro significado do boxe de ferro não é ser uma fortaleza impossível de derrubar, mas compreender a força por trás de cada passo. O número 6 manda ao monge parar de falar e parte para o ataque, mas o rei de Daigon gira rapidamente e acerta um soco direto nele. O monge responde que ele realmente era rápido, antes de encontrá-lo. Em um flashback, o monge relembra sua derrota para o DG e a dor de ter perdido a perna. Aquele dia se tornou uma ferida que o acompanhou por toda a vida. O antigo rei Daigon, que cruzava grandes distâncias com um único passo, não existia mais. A partir dali, o movimento passou a existir apenas em sua mente. Incapaz de correr, ele se tornou um boxeador que só podia dar um único passo. Mesmo tendo perdido a perna e a velocidade, esse passo permaneceu.
Durante a luta, o número 6 de Busan não consegue acertar nenhum golpe no monge. O monge revela que usando apenas esse único passo, criou uma nova técnica. O número 6 de Busan reconhece o rei Daigon. Admite que ele continua perigoso. Quando o número 6 tenta atacar, o rei de Daigon usa novamente a técnica do um passo e acerta um golpe direto no estômago. Chocado, o número 6 de Busan percebe que o rei Daigon não possui pontos cegos. Ele criou uma técnica absurda. O monge afirma que perder tudo foi o que o fez compreender de verdade. Segundo ele, ali estavam todos os ensinamentos de Buda. Ele explica que alcançou o domínio de um único passo. O monge esclarece que o boxe de ferro não é uma fortaleza que não pode ser derrubada. O verdadeiro significado é uma fortaleza da qual ninguém consegue se aproximar. Esse é o verdadeiro boxe de ferro. Assim, o monge derrota o número 6 de Busan, encerrando a luta com o domínio do um passo. Mesmo derrotado, o número 6 se dirige ao monge e afirma que alguém virá atrás deles, dizendo que o verdadeiro perigo está chegando. Enquanto isso, do outro lado, um dos capangas de Jin Hang traz informações urgentes. Ele relata que os números 6, 5 e 4 foram derrotados e que não há notícias dos números 2 e 3. Segundo ele, a situação se complicou e eles subestimaram seus inimigos. Por fim, somos apresentados a Jin Hang, rei de Busan. Em silêncio, ele observa a situação e então pergunta friamente: onde eles estão?